Bom dia, povo de Deus. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Entramos em um novo ano com muita expectativa nos corações. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser humano. Gente, as pessoas elas são tão interessantes que às vezes elas se fecham de uma forma tão grande, elas são tão complicadas em seu interior e se fecham de uma forma que se tornam críticas. Elas não reconhecem que precisam ser curadas, que elas precisam ser transformadas e criticam os outros. Por quê? Porque o erro nunca está em mim, o erro sempre estará no outro, porque olhar para dentro de mim é uma coisa que vai mexer com as minhas emoções e vai fazer com que eu reconheça alguns erros. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Deus fez o homem para que ele reinasse, para que ele dominasse tudo, colocou ele no paraíso. Para você ter uma noção, o nome paraíso era para o homem ter uma vida abundante, ser muito feliz, mas devido não só à tentação de Satanás, de Eva, que foi usada que a serpente tentou Eva e depois Eva foi lá e deu fruto para Adão, não só por causa disso, o homem caiu porque o seu coração não estava pronto. Ele deixou, nós temos, infelizmente, nós temos um coração que às vezes é levado à soberba, ao orgulho. Às vezes a gente consegue pensar que pode tudo. E é onde muitas vezes Deus nos mostra que nós não somos nada. Quando Jesus disse assim, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, Ele quer que a gente viva em paz, em tranquilidade. Ele fez isso, Ele botou o homem no paraíso para que o homem reinasse, para que o homem vivesse em paz. O homem estragou tudo, estragou tudo. Por quê? Porque foi envolvido, porque foi levado por palavras, porque sofreu uma tentação, porque foi seduzido pelo que ouviu e se deixou enganar. E como Adão pecou, todos nós pecamos e todo mundo sabe que Jesus Cristo veio para nos resgatar desse pecado. Mas eu estou falando hoje sobre o ser humano e as pessoas elas são tão interessantes. Você sabe que tem gente que não gosta de mim. Tem pessoas que elas não gostam de mim. Às vezes eu publico algumas coisas no Facebook, elas olham porque precisam, mas não reconhecem que precisam, tanto é que elas olham e não curtem. Tem muita visualização lá nos meus vídeos, mas eu noto que muito pouca gente curte. Por quê? Porque elas querem aprender, elas precisam ouvir, mas não reconhecem que precisam. Por quê? Porque quando nós falamos sobre o interior, quando nós falamos sobre o interior da pessoa, muitas vezes nós atingimos algo que está ali há muito tempo. A cura interior, nós precisamos reconhecer aquilo que nós temos dentro de nós e colocar para fora. E isso muitas vezes, em vez das pessoas conseguir fazer isso, elas se excluem, elas se escondem. Elas preferem achar que eu estou errada. Porque isso afeta, isso mexe com o seu interior. E mexer com o interior é difícil, não é fácil. Liberar perdão é uma das coisas mais difíceis que se tem. Gente, a pessoa que não libera perdão, ela é recalcada, tá? Ela é uma pessoa amargurada. Ela é uma pessoa que critica a todos. Os outros sempre estão errados, mas ela nunca reconhece os seus erros. Então, tem gente que diz assim, perdoar é fácil. Não, perdoar é uma coisa muito difícil. E muitas vezes é aí que está a raiz de todos os problemas. Fora soberba, egocentrismo, muitas coisas que atingem o nosso interior. E quem vê o nosso interior? Quem conhece nos vê por dentro? Deus. Deus nos enxerga. Eu não consigo ver o interior das pessoas. Eu acredito que eu sou usada por Deus para falar sobre cura interior.
Eu creio nisso. Eu falo o que Deus me mostra. Eu não posto vídeos, nem minhas mensagens são para atingir pessoas. Jamais. Eu quero que as pessoas sejam tratadas, sejam curadas. Eu quero que as pessoas melhorem, porque na visão geral de que se vê, as igrejas estão cheias de pessoas amarguradas. E se o nosso espírito volta para Deus, o nosso corpo vira pó e a nossa alma que perece no inferno, ou vai para o céu, nós cantamos aquele hino que diz assim: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. E nós lemos também que a nossa alma precisa ser limpa, que temos que ter o coração como de uma criança. Aí eu fico analisando e olhando e digo: meu Deus, como é que vai subir? Como é que esse povo vai subir? Como é que eu vou subir se eu não tiver a minha alma realmente purificada e lavada pelo sangue de Jesus? Se eu não perder as ervas daninhas, se eu não perder aquilo que me sufoca, porque os meus pensamentos muitas vezes são pensamentos que não agradam a Deus. E quando eu deixo eles cair no coração, sem eu perceber, eu começo a murmurar, a reclamar de tudo que está ao meu redor, de tudo que Deus me deu. Eu entro em confusão, eu perco a paz, eu perco a tranquilidade, porque eu deixo que coisas afetem o meu coração. O nosso coração, ele foi feito para a morada do Espírito Santo de Deus. É difícil se manter 24 horas em espírito. Nós somos carnais, nós temos uma vida cotidiana, é muito difícil. Mas nós temos que lembrar sempre, e isso, à medida que nós vamos tratando a nossa alma, vamos sendo curados, vamos deixando Deus nos curar, nós vamos aprendendo a ver que tem coisas que não edificam, destroem o nosso coração. Tem palavras que são dirigidas a nós que, em vez de nos levantar, nos derrubam. Então nós necessitamos liberar perdão às pessoas e deixar nossa alma livre, para que o Espírito Santo possa permanecer, para que a gente possa ter um coração grato a Deus e para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a nossa vida, porque Deus, Ele nunca parou de abençoar o povo. Deus continua sendo o mesmo e Ele quer nos abençoar. O que mudou foi o coração da humanidade. As pessoas mudaram, as pessoas se tornaram egocêntricas, egoístas, as pessoas se tornaram medíocres, mentirosas, as pessoas se tornaram angustiosas, as pessoas se tornaram avarentas, as pessoas se tornaram más. Em vez das pessoas melhorarem com a evolução da humanidade, elas estão se tornando pior, elas estão voltando à era das cavernas. Elas estão brigando por causa de trânsito, elas estão reclamando por causa de chuva, elas estão reclamando por causa de sol, elas deixam de reconhecer o poder imenso de Deus e começam a acreditar mais na força do seu trabalho e começam a acreditar mais em si próprias e com isso deixam de reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas e que Jesus veio, morreu naquela cruz para nos salvar e param de reconhecer o sacrifício de Jesus e vão ficando cada vez mais amargas, cada vez mais críticas, cada vez mais vêm na igreja mais como pessoas religiosas, não em busca de unção, não em busca de poder, não em busca da presença de Deus. Então tem que haver no nosso interior uma manutenção, uma restauração. Deus tem que tratar o coração do povo. E para que isso seja necessário, é preciso que o povo reconheça que ele precisa ser transformado. Se eu não me engano, é Isaías que diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgue seu coração, tire o que não presta. Aprenda a olhar para dentro de você, aprenda a perdoar,